Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Esquenta da jornada Saia da Terra do Nunca. Durante esses 3 dias eu vou falar para você um pouquinho como é que vai ser essa aventura. E hoje nós vamos falar sobre os 3 tipos de pessoas. Quando a gente trabalha o autoconhecimento, quando a gente consegue se situar, se localizar aonde nós estamos, qual o nosso estado atual, a gente consegue planejar, a gente consegue estruturar um caminho para atingir qualquer meta e objetivo. Mas o primeiro passo é o autoconhecimento e é você ter a clareza de aonde você está e para onde você quer ir. Então, para isso, hoje a gente vai iniciar a jornada com esses 3 tipos de pessoa. Veja se você conhece alguém assim. Existe um tipo de pessoa que não gosta de autoconhecimento, não gosta de investir em conhecimento, desenvolvimento pessoal. Geralmente são pessoas que têm preguiça de ler, têm preguiça de fazer curso, acham que trabalhar, viver pela subsistência já é o suficiente. Muitas vezes são pessoas que tiveram uma vida dura, difícil e conseguiram até atingir um patamar de conforto e aparente realização. Terra do nunca, lembra? Só que elas pararam ali. Como elas tiveram uma vida muito difícil, quando elas chegaram nesse nível de conforto, para elas, pronto, cheguei na terra do nunca e eu não preciso de mais nada. O problema para esse tipo de pessoa é que a nossa vida ela não é só algo material e só no sentido de subsistência. A gente precisa e deve se desenvolver enquanto pessoa, enquanto ser humano. Então, sempre que nós temos alvos, nós temos objetivos e nós vamos em direção a esses alvos, nós somos obrigados a nos trabalhar e isso é muito positivo. A gente se obriga a trabalhar e a conviver com outras pessoas que faz com que a nossa evolução seja algo real. Se nós nos excluímos, se nós nos isolamos nas nossas zonas confortáveis, isso não acontece, porque sempre a gente ouve as mesmas pessoas, provavelmente as mesmas validações e não ocorre uma evolução. O segundo tipo de pessoa, ela não cresce porque ela constantemente está tirando férias lá na Terra do Nunca. Essas pessoas, mesmo constantemente buscando desenvolvimento pessoal, fazem cursos, fazem treinamentos, leem muitos livros, resistem a fazer o que precisa ser feito. Então elas buscam, mas não desenvolvem esse conhecimento. Elas não compreendem que elas estão sob a influência do arquétipo do inocente, no aspecto sombra desse arquétipo. Ou seja, elas associam a ideia de aparente liberdade, de não ter o compromisso, de não serem obrigadas a fazerem aquilo que não querem, aquilo que não é divertido, a um padrão de liberdade. Todos nós, enquanto criança, nós crescemos com um padrão inconsciente de medo de sermos excluídos, com um padrão inconsciente de culpa. Porque quando nós éramos pequenos, nós tivemos uma educação, eu acredito que a maioria, na qual nós tínhamos que ser muito educados, nós tínhamos que respeitar, nós tínhamos que nos esforçar ao máximo para cumprir regras para sermos aceitos. E quando nós não fazíamos isso, nós éramos punidos. Talvez muitos dos que estão aqui participando desse esquenta da jornada Saia da Terra do Nunca estejam nesse estágio. Sejam esse tipo de pessoa que constantemente sentem uma necessidade que às vezes não conseguem entender, de sempre estar buscando um curso novo, um conhecimento diferenciado, uma dica diferente que vai fazer a virada de chave e vai mudar tudo na sua vida. Ou que talvez quando atingir um acúmulo de conhecimento vai estourar a bolha e tudo vai fazer a diferença, tudo vai fazer sentido e vai acontecer. Enquanto que na realidade não é assim que funciona. De nada adianta a gente ficar retendo conhecimento, ficar aprendendo e buscando se nós não conseguimos colocar em prática. E uma das coisas que faz com que nós não coloquemos em prática o conhecimento aprendido é por falta de conhecimento mesmo, por falta de não ter as ferramentas corretas, certas, para reprogramar aquelas partes da mente que foram bloqueadas na infância e que precisam pegar aquela dor da obrigação de ter que fazer algo para conseguir um resultado, conseguir ressignificar isso através da ferramenta correta para ver que aquilo, eu não vou fazer aquilo chato para conseguir algo positivo, não, eu vou fazer aquilo como um processo que é
primordial para eu trabalhar essa energia, minha criatividade e assim alcançar os meus resultados. Aquilo que era ruim passa a ser uma aventura do descobrimento, uma aventura da criatividade e que todos nós temos, todos nós possuímos essas capacidades e esses talentos que na maioria das vezes estão adormecidos. Não tem como nós termos sucesso e êxito na vida sem pagarmos o preço pelo novo, pelo desconhecido, pela aparente insegurança que tudo isso nos traz. Tirar as férias na Terra do Nunca são aquelas distrações que nos desviam do que de fato é importante. É quando você tem um alvo como meta. E quando você alcança essa meta, você pura e simplesmente se acomoda, vai para a zona de conforto. Como se em outras áreas você também não tivesse alvos. Pelo menos nós deveríamos ter em cada área da nossa vida um alvo específico. Essa meta pode ser uma viagem, pode ser uma casa própria, pode ser uma promoção, uma mudança de emprego. Ou seja, algo que exigiu um certo esforço e que, quando foi alcançado, enfim, você merece a recompensa de ir para a Terra do Nunca. Só que lembrando que essa Terra do Nunca, lembra da história do Peter Pan? A Terra do Nunca realmente é um local muito bonito, é um local divertido e seguro. Só que o preço dessa segurança é que você não cresce. E essa analogia é justamente para mostrar que muitas vezes nós estamos nesse lugar. É preciso sair da Terra do Nunca para que os nossos objetivos, que não seja em uma ou outra área, eles comecem a novamente crescer, se desenvolver, frutificar e multiplicar. Amanhã eu vou falar para você a respeito desse tipo de pessoa, do adulto que conseguiu transformar essa energia da criança e consegue viver, consegue se divertir, consegue ver a vida como uma aventura que vale a pena ser vivida e ao mesmo tempo se comprometer com seus resultados. Um beijo, te espero amanhã.